Você já parou para pensar quando exatamente Jesus soube quem ele era? A pergunta pode parecer simples, mas ela toca no maior mistério da fé cristã e em algo que revoluciona nossa compreensão sobre Deus, humanidade e o que significa existir. Porque se Jesus sempre soube tudo desde o berço, então sua experiência humana seria apenas teatro. Mas se ele descobriu gradualmente, isso não comprometeria a sua divindade? Essa tensão aparentemente impossível é exatamente onde encontramos a beleza mais profunda da encarnação. Vamos começar pelo que sabemos com certeza. Jesus era verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Não metade de cada um, não uma mistura estranha, mas 100% de ambos simultaneamente. Isso significa que ele experimentou crescimento humano real, enquanto permanecia plenamente divino. O Evangelho de Lucas nos dá uma pista preciosa, quando diz que Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Essa não é linguagem poética menos, é uma descrição literal de desenvolvimento humano genuíno. Agora imagine a cena, um menino de 12 anos em Jerusalém, durante a festa da Páscoa. A cidade fervilha com centenas de milhares de peregrinos vindos de todo o mundo conhecido. O templo, aquela construção majestosa que Herodes havia transformado numa maravilha arquitetônica, ressoa com orações, sacrifícios e discussões teológicas. É nesse ambiente que encontramos Jesus, sentado entre os doutores da lei, fazendo perguntas que deixavam os especialistas admirados. Mas aqui está o detalhe, que quase ninguém percebe. No judaísmo do Segundo Templo, era comum jovens brilhantes participarem de discussões teológicas. O que impressionava não era ele estar ali, mas a qualidade de suas perguntas e respostas. Quando Maria e José finalmente o encontram, preocupados após 3 dias de busca, Jesus responde algo que ecoa através dos séculos. Não sabiam que eu deveria estar na casa de meu pai? Essa resposta revela algo extraordinário sobre sua autoconsciência. Aos 12 anos, Jesus já tinha clareza sobre sua relação única com o pai. Não era conhecimento teórico, mas uma intimidade experiencial que o distinguia de qualquer outro jovem judeu. Ainda assim, Lucas nos conta que ele voltou para Nazaré e foi obediente a seus pais. O mistério se aprofunda. Como alguém que tem consciência de ser filho de Deus, se submete à autoridade humana. Aqui entra a genialidade da encarnação. Jesus não abriu mão de sua divindade para se tornar humano, como algumas heresias antigas sugeriam. Em vez disso, ele escolheu viver a experiência humana dentro dos limites que ele mesmo havia estabelecido na criação. Filipenses fala sobre esse esvaziamento, mas não é esvaziamento de essência divina menos. É a escolha voluntária de experimentar a humanidade de dentro para fora, com todas as suas limitações e crescimento. Mas então chegamos ao batismo, e aqui a história ganha uma dimensão totalmente nova. João Batista estava no Rio Jordão, aquele mesmo rio que Josué havia atravessado para entrar na terra prometida, proclamando um batismo de arrependimento. Multidões vinham confessando pecados, mas quando Jesus se aproxima a algo unprecedented acontece, João hesita. Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? O que Jesus responde é fascinante. Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Não é sobre arrependimento pessoal, é sobre identificação completa com a humanidade que ele veio salvar. E no momento em que ele sai da água, os céus se abrem, o Espírito desce como pomba, e a voz do Pai ressoa: Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Esse é um marco divisor. É como se a missão pública de Jesus fosse oficialmente inaugurada com o selo de aprovação trinitário. Mas será que Jesus precisava ouvir essa confirmação? Ou era para o mundo que observava? A complexidade da pergunta nos leva ao próximo momento crucial, a tentação no deserto. Durante 40 dias, Jesus jejua e é tentado pelo diabo. As tentações atacam precisamente sua identidade. Se tu és o Filho de Deus, o adversário não questiona se Jesus tem poderes sobrenaturais. Ele conhece a realidade. A tentação é sobre como usar
essa identidade. Será que Jesus usaria seus poderes para benefício próprio, para ganhar popularidade, para atalhos políticos? A vitória de Jesus no deserto revela algo profundo sobre sua autoconsciência. Ele não apenas sabia quem era, mas havia decidido que tipo de Messias seria. Não o conquistador militar que muitos esperavam, não o mágico que resolve todos os problemas, mas o servo sofredor que transformaria o mundo através do amor sacrificial. E aqui começa o mistério mais fascinante do ministério de Jesus. Ele ensina com autoridade que deixa as multidões espantadas, perdoa pecados menos algo que apenas Deus poderia fazer, realiza sinais que apontam para sua identidade divina. Mas ao mesmo tempo ele sistematicamente evita proclamações diretas sobre quem é. Por quê? A resposta está na natureza gradual da revelação. Jesus estava preparando o mundo para uma verdade tão revolucionária que apenas poderia ser aceita através de experiência pessoal, não declarações abstratas. Suas parábolas eram como sementes plantadas em corações preparados. Seus milagres eram convites ao reconhecimento, não provas irrefutáveis impostas à força. Mas depois chegamos àquele momento em Cesareia de Filipe, quando Jesus faz a pergunta que ressoa através da história: quem vocês dizem que eu sou? Pedro responde com convicção: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus confirma que essa revelação não veio de carne e sangue, mas do próprio Pai. Esse diálogo revela algo extraordinário sobre o método de Jesus. Ele não impôs sua identidade através de argumentos teológicos complexos. Em vez disso, criou espaço para que as pessoas chegassem à conclusão através de relacionamento, observação e revelação divina. É como se Jesus estivesse dizendo: vocês precisam descobrir por si mesmos quem eu sou, porque conhecimento intelectual sozinho não transforma ninguém. Mas é no Evangelho de João que encontramos as declarações mais diretas sobre a identidade de Jesus. As famosas declarações: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ecoa o nome divino revelado a Moisés na sarça ardente. E quando Jesus diz antes que Abraão existisse, eu sou, ele não está apenas afirmando preexistência, mas identificando-se com o Deus eterno de Israel. O clímax dessa revelação acontece na cruz. Ali, paradoxalmente, Jesus revela o tipo de Deus que ele é. Não um déspota distante, mas um amor que se entrega completamente. A perguntar ao Deus meu, por que me desamparaste? Não é crise de identidade, é o grito de alguém que está experimentando em sua humanidade o peso completo da separação que o pecado causa entre Deus e a humanidade. Mas o que isso tudo significa para nós hoje? A resposta transforma nossa compreensão sobre crescimento, propósito e relacionamento com Deus. Jesus nos mostra que identidade verdadeira não é algo que simplesmente sabemos mentalmente, mas algo que vivemos e expressamos através de escolhas diárias. Ele cresceu em sabedoria menos. Isso significa que há sempre mais para descobrir sobre quem somos e como expressamos nossa identidade de forma autêntica. A jornada de Jesus também revela que propósito e identidade estão intimamente conectados. Ele não apenas sabia que era o Filho de Deus, mas escolheu viver essa identidade de forma consistente com o caráter do Pai. Cada milagre, cada ensino, cada momento de compaixão era uma expressão de quem ele era essencialmente. E aqui está a aplicação mais poderosa. Se Jesus, sendo Deus, escolheu experimentar crescimento humano real, isso significa que nosso próprio crescimento em compreensão sobre nossa identidade em Deus não é sinal de fraqueza espiritual, mas parte do design divino. Somos convidados a uma jornada de descoberta contínua sobre quem somos em Cristo. A pergunta original, quando Jesus sabia quem ele era, menos revela que a resposta não é um momento específico, mas uma realidade vivida progressivamente. Jesus sempre foi o Filho de Deus, mas escolheu experimentar a descoberta gradual do que isso significava em termos humanos. Sua autoconsciência divina
foi expressa através de crescimento humano genuine. Isso muda nossa perspectiva sobre fé, crescimento e relacionamento com Deus. Não precisamos ter todas as respostas imediatamente. Como Jesus, podemos crescer em sabedoria e graça, descobrindo progressivamente quem somos e como expressar nossa identidade de forma autêntica. A jornada de descoberta não compromete nossa identidade, ela a revela. Se este conteúdo fez você pensar de forma diferente sobre Jesus e sobre sua própria jornada de fé, deixe seu like e se inscreva no canal para mais reflexões profundas sobre a fé cristã. E me conte nos comentários qual desses momentos mais mexeu com você: Jesus aos 12 anos no templo, o batismo com a voz do Pai ou as declarações "Eu sou" no Evangelho de João. Sua perspectiva pode enriquecer a reflexão de outros espectadores.